Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aulinha no que tange a questão da noção de funções. Hoje, mais especificamente, vamos falar um pouquinho sobre a construção do gráfico da função. É o que pega para muita gente, né? Às vezes é fazer a análise do gráfico. Inclusive, provas de concursos, principalmente, trazem muito essa questão da análise do gráfico, da análise do ponto relativo a um determinado domínio no gráfico, exatamente porque é uma possibilidade maior, existe uma possibilidade maior de você contextualizar, de você trazer essa noção de função para dentro do cotidiano. Como é o gráfico de uma função? O que será? Será que é feio? Será que é bonito? Será que a coisa vai fluir? Acredito que sim, se você analisar bem aqui alguns conhecimentos específicos. Primeiramente, a gente só constrói o gráfico de uma função se a gente tiver o local correto para se construir o gráfico. Este local é o que a gente chama de plano cartesiano. Muito cuidado, gente. Às vezes a gente vê definição aí em livros, em algumas videoaulas, de definições para alguns sistemas de eixos coordenados sendo colocados como sendo sistemas cartesianos de eixo. O sistema cartesiano ele é único. Ele é um conjunto de dois eixos ortogonais, um na horizontal e um na vertical. Eles são ordenados, ou seja, existe uma métrica entre os elementos que o compõem, certo? E o ponto em que se cruzam a gente chama de origem, é o ponto 0, 0. Isso foi proposto pelo filósofo René Descartes, né? É o famoso penso logo existo, né? Então pense para existir aqui comigo. René Descartes, por isso o nome plano cartesiano, né, que foi proposto por Descartes, ele propôs então que você pode posicionar qualquer relação existente entre duas coordenadas distintas. Como na função a gente possui um domínio que gera uma imagem, ou seja, a gente possui uma coordenada que a gente chama de independente e uma outra coordenada que depende do valor dessa primeira, que é a coordenada dependente, então a gente pode posicionar isso. A gente pode utilizar uma relação entre dois eixos que vai mostrar um pouquinho para a gente como que vai ser a variação do processo de obtenção desse segundo valor, né? A função é exatamente isso, é a descoberta desse número em função do primeiro número que é atribuído, né? Então não tem nada de miraculoso na ideia de função. Inclusive, para dentro da noção de gráficos, a gente vai utilizar essa mesma situação de relacionar os dois, só que agora com pontos do plano cartesiano. Todo ponto do plano cartesiano é um par ordenado do tipo XY. Tá? Um ponto XY, ponto P do plano cartesiano. Aqui, no exemplo que está configurado aqui no quadro, eu coloquei apenas um primeiro quadrante para vocês observarem. Só lembrando que quando você põe dois eixos ortogonais, você está formando 4 espaços, está dividindo o seu plano em 4 partes. Cada uma dessas partes é chamada de quadrante. Aqui eu delimitei apenas uma parte que a gente chama de primeiro quadrante. Para a gente ir para os próximos quadrantes, a gente vai no sentido anti-horário, tudo bem? Então no primeiro quadrante aqui, desenhei o danado porque nós vamos montar uma função f, né, com elementos do domínio igual a 1, 2, 3, 4, 5. Lembra? Lá nas aulas anteriores a gente apontou isso. Quando aparece a função, 2 pontinhos, uma coisa, setinha, outra coisa, isso daqui significa o domínio da função e esse é o contradomínio. Ou seja, o meu domínio são os elementos naturais de 1 até 5, ou números inteiros, se você preferir, de 1 até 5. E o contradomínio, que é o hospedeiro, é quem hospeda a imagem, o conjunto que hospeda a imagem, pode ser qualquer número real. Cuidado, aqui não é a imagem que é real, é o contradomínio. Beleza! E ele deu a lei da função 2x menos 1. Galera, a brincadeira aqui é simples, ó. A brincadeira significa substituir os valores que são dados no domínio no lugar do x para descobrir quem é o f de x. Na verdade, esse f de x, na função, a gente pode chamar de y. A gente diz que o y é uma função de x, o y é igual ao f de x. A variável dependente, então, ela é exatamente a função f.
Galera, saca só, se a gente jogar o x igual a 1, ó, e fizer a operação básica, 2 vezes 1, 2. Subtraído de 1, 2 menos 1, 1. Ou seja, quando o meu domínio foi 1, a minha imagem também foi 1. A gente obteve aqui o ponto A de coordenadas 1 e 1. Então eu vou atribuir isso no plano cartesiano, lembrando que a primeira coordenada é sempre a abscissa e a segunda sempre a ordenada. Então é o ponto em que o x é igual a 1 e o y também é igual a 1. Está ali o meu pontinho A, certo? Esse é o ponto da minha função. Atribuindo outro domínio, x igual a 2, nós vamos obter um ponto B. Quando eu jogar o x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então a minha função, ela vai ligar o domínio 2 com a imagem 3 na forma de par ordenado. Eis aqui o ponto B. Tá? E assim sucessivamente para todos os valores do domínio. Se eu jogar x igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Ponto de abscissa 3 e ordenada 5. Às vezes vai dar uma bambeada aqui, gente, mas não é não. É o efeito do seu computador, é para a aula ficar interativa, tá bom? Então, continuando atribuindo os dois pontos, vou jogar o x igual a 4 e também o x igual a 5. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Meus outros dois pontos são os pontos 4 de abscissa, 7 de ordenada e, finalmente, o ponto 5 de abscissa, 9 de ordenada. Esse é o gráfico da minha função. Uai, mas espera aí, eu não tenho que ligar os pontos agora não, Peter, e descobrir o que a Magali está comendo. Tinha aquelas brincadeirinhas na turma da Mônica, né? Liga os pontos e descubra o que a Magali está comendo. Muito cuidado, pessoal, a gente só vai ligar os pontos se a sua função tiver como domínio um intervalo, ou então for o próprio conjunto dos números reais. Neste caso, o domínio são apenas esses 5 números. Você só vai ter 5 pontos no seu gráfico. Esses pontos eles não estão ligados entre si. Cada ponto desse vai representar exatamente o que essa totalidade aqui está te falando. Quem é o seu domínio e como que você vai obter a imagem. Esse tipo de função, que só tem pontos, a gente fala que é uma função não contínua. Tá? A ideia de continuidade ela vai ser observada aqui nos próximos exemplos. Mas se o seu domínio foi restrito, foi dentro do campo dos naturais ou dentro do campo dos inteiros, eu não estou pegando todos os valores compreendidos, por exemplo, entre o 1 e o 2. Então eu não posso ligar os pontos nesse gráfico. Fique esperto sempre com isso. É importante analisar o seu domínio para saber como que vai ser a forma do seu gráfico. Tá bom? Se nós fizéssemos uma função g, por exemplo, certo? Uma função g, agora pegando o seguinte domínio, uma função g em que o domínio varia de 1 até 5, num contradomínio real, com a mesma lei de formação, g de x igual a 2x menos 1. Analisando essa situação, teremos o seguinte gráfico. Vou utilizar o mesmo plano cartesiano para vocês verem que pode existir uma relação entre duas funções distintas, mas elas não são a mesma. Aqui você vai parar o seu vídeo e vai analisar. Opa, o gráfico aqui não é contínuo, são só pontos. Parou? Inclusive até eu parei. Ó. Pronto, eu já voltei, porque agora nós vamos utilizar esse mesmo sistema cartesiano para montar o gráfico desse exemplo 2 aqui. Ó. O exemplo de uma função g. Opa, quando o canetão escreve ainda melhor. Uma função g em que o domínio varia no intervalo de 1 a 5 em um contradomínio real e a lei de formação é 2x menos 1, tal qual foi essa primeira. A lei de formação é igual, o domínio é diferente. Neste caso, eu não vou pegar apenas os valores inteiros de 1 até 5. Eu vou pegar os valores inteiros e também os números que estão compreendidos entre um e o outro.
Vou pegar 1,5, 1,2, 2,7, 1,496, as dízimas periódicas que estão entre 1 e o 2. Aqui existem uma infinidade de números dentro desse intervalo, tá? Neste caso, quando o seu gráfico, o seu domínio é um intervalo, o que você tem é uma função contínua. O que quer dizer uma função contínua? Quer dizer que você agora sim pode ligar todos os pontos. Porque se você pegar qualquer valor de x compreendido no intervalo entre 1 e 2, por exemplo, obrigatoriamente você vai ter um valor de y também compreendido no intervalo entre 1 e 3, que seria a diferença entre as duas imagens dos pontos A e B aqui, tá? Para a gente construir esse gráfico, a obtenção dos pontos vai ser a mesma. No entanto, como os números aqui do meio também devem ser preenchidos na forma de ponto cartesiano, de pontos no plano cartesiano, nosso gráfico, neste caso, saiu tortinho aqui, ó, mas ele tem que ser reto. Vai ser esse segmento de reta entre os pontos A e E. Observem uma coisa, ele tem início, porque ele tem que começar no ponto em que x igual a 1. E ele tem um final, ele tem que terminar no ponto em que x igual a 5. Este gráfico é um gráfico contínuo, porém é limitado, ele é um segmento de reta. Uma função, ela determina um segmento de reta ou uma curva entre dois pontos quando o domínio for um espaço limitado entre dois camaradas, certo? Esse então seria meu segundo exemplo. O gráfico é bem similar ao gráfico do primeiro exemplo, com a exceção de que no primeiro exemplo eu tinha apenas os pontos, no segundo exemplo existia uma continuidade. Para a gente pegar bem amplamente, vamos fazer um terceiro exemplo, uma função h de x, bem similar a essas outras duas. No entanto, pegando agora uma função cujo domínio é um domínio real e a imagem, contradomínio também é o conjunto dos números reais. A lei de formação é a mesma. Ótimo! A lei de formação nos três exemplos é a mesma. O que vai mudar em relação ao gráfico? O primeiro, não é contínuo. Eu tenho delimitado aqui um domínio. Aqui, inclusive, você tem condição até de já escrever numericamente quem que é a imagem dessa função. A imagem da função f, neste caso aqui, vão ser os pontos que a gente descobriu para y, ó, que é o 1, 3, 5, 7 e 9. No caso da outra função aqui, ó, da função g, a imagem da função g, como o domínio foi um intervalo, a imagem também vai ser. Só que o menor valor da imagem é o 1. E o maior valor que a imagem assumiu é o 9. Então a imagem, nesse caso, é o intervalo compreendido entre 1 e 9. Já na função h, meu domínio é real. Significa que eu não vou parar no 5 aqui, ó. Eu vou continuar o meu gráfico subindo. E também não vou utilizar como início o ponto 1. Eu vou continuar descendo. Meu gráfico, então, ele continua subindo aqui para cima, ó. Ele vai infinito. Eu vou representar como se fossem 3 pontinhos, que ele continua subindo e que ele continua descendo. Ixi, não ficou muito retinho não, né? Mas a ideia é que ele seja uma reta passando por esses 2 pontos e que tenha uma infinidade. Isso acontece porque o meu domínio é o conjunto dos números reais. Automaticamente, a imagem da função h também vai ser o conjunto dos números reais, pois eu posso projetar qualquer valor do gráfico em relação ao eixo y, que eu vou obter assim uma referência em relação aos valores que o x assume. Por que a gente está fazendo aqui com a mesma lei de formação? Exatamente para que você perceba que a característica do seu gráfico, se ele vai ser contínuo, se ele vai ser formado apenas por pontos, se ele é um espaço delimitado ou se ele é infinito,
Tudo isso não vai depender da lei de formação. Tudo isso vai depender, na verdade, do seu domínio. O domínio da função delimita, inclusive, o processo pelo qual você vai ter a obtenção da imagem. Vai ver se o seu domínio for limitado, sua imagem muito provavelmente também será limitada. Tudo isso, então, tem uma dependência direta com o domínio. É lógico que também recebe uma influência da lei de formação, né? E você, ao analisar o gráfico, você pode verificar quem que é o domínio e quem que é a imagem. O domínio é exatamente o local onde está oscilando o eixo X. A imagem é onde está oscilando o eixo Y. Um detalhe interessante é que você também pode reconhecer se um gráfico é um gráfico de uma função. Nem sempre gráficos são gráficos de função, tá? Todos os gráficos que são formados por linhas, eles podem sim exercer uma função, mas podem não acontecer também. Por exemplo, dentro de um sistema cartesiano, eu posso colocar um círculo, por exemplo. Um círculo, tem como eu determinar uma função que o seu gráfico seja um círculo? Não tem. E eu explico para vocês por quê, retomando uma coisinha que a gente viu em aulas anteriores. Uma função é uma relação entre dois conjuntos em que cada elemento de X se relaciona, cada elemento de A, perdão, se relaciona com um único elemento de B. Se a gente tem um círculo, por exemplo, eu vou ter um elemento do domínio gerando duas imagens diferentes, tá? Então, para você olhar para o gráfico e reconhecer se o gráfico é um gráfico de função, traça retas paralelas ao eixo Y passando pelo gráfico. Se essa reta paralela ao eixo Y tocar em no máximo um ponto, sim, esse é um gráfico de função. Se existir qualquer ponto em que uma reta paralela ao eixo Y toque o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é de uma função. Pode ser uma relação, pode ter uma lei de formação, mas não determina uma função. A função ela é definida quando cada valor de x se relaciona com um único valor de y. As retas paralelas ao eixo y automaticamente só podem passar pelo gráfico de uma função em no máximo um ponto. Pode ser que não passe em nenhum, mas no máximo um pontinho. O gráfico vai nos auxiliar a gente entender os diversos tipos de funções. Agora nós vamos começar a especificar leis de formações com características próprias, né? E aí vamos ver quais os tipos de função que a gente vai ter e os seus respectivos gráficos. Mas isso é um assunto para as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e espero vocês na próxima aula. Valeu!